Estou aqui para bater um papo com você sobre comunicação. Isso mesmo, comunicação verbal. É muito interessante. Inclusive, todo ano eu ministro no curso Saber, a Arte de Falar em Público Sem Medo, que é um curso de oratória destinado a pessoas que pretendem melhorar a comunicação verbal para com o público e técnicas também de conceder entrevista, especialmente para a televisão. E o outro curso, Locução e Interpretação para Rádio e TV. São dois cursos, assim, muito diferentes, mas com várias questões interligadas. Por exemplo, vou falar sobre locução e interpretação para rádio e TV. Neste curso, nós falamos sobre a utilização do microfone, conhecendo todos os tipos de microfone, voz, o que é, como funciona, dicção, que é a arte de pronunciar bem as palavras, prosódia, ortoépia, leitura, interpretação de texto, concentração, memorização. Tratamos de questões relacionadas à história do rádio e da televisão, como escrever um texto, muitas dicas sobre impropriedades linguísticas, ou seja, o que pode, o que não pode, técnicas para você desenvolver um texto com começo, meio e fim, o que pode ser dito, o que não deve ser dito, como ler uma notícia, como fazer um programa de rádio, como interpretar um texto comercial para o rádio, para a televisão, os vários estilos de comerciais, comercial jovem, comercial de varejo, comercial clássico. Para quem faz programa de rádio, dicas importantes sobre o que deve ser falado e o que não deve ser falado. E tratamos ainda, no curso de locução e interpretação para rádio e TV, de assuntos relacionados à moral e à ética. Porque se você é um comunicador, você precisa ter consciência e conhecimento das regras de moral e de ética para você poder ser um profissional de respeito na área. Além da parte teórica, que nós discutimos muito, a parte teórica no programa de locução e interpretação para a rádio e TV, existe também a parte prática. O exercício da parte prática em sala de aulas não é assim tão extenso, porque eu exijo que o aluno treine em casa. E eu passo todas as técnicas de treinamento para que ele faça em casa. Quanto mais você treina, melhor você vai ficar na sua leitura, na sua interpretação e na sua dicção. A pronúncia das palavras vai ficar muito mais clara. Com relação ao curso de oratória, aí nós destacamos outras questões. Além de alguns temas interligados, como, por exemplo, voz e dicção, no caso do curso A Arte de Falar em Público Sem Medo, a gente fala aí sim sobre o monstro do microfone, porque para muitos o microfone representa um monstro. O camarada é todo falante, a hora que você chega com a câmera ou chega com o microfone perto dele, murcha, praticamente deixa de existir. Então, além de voz, dicção, a gente fala sobre intensidade, velocidade de texto, pronúncias corretas das palavras, interpretação, a grade que você deve ter no seu cérebro para que o seu discurso seja coerente, com começo, meio e fim. Tratamos ainda sobre os gestos e as posturas, a indumentária correta para todas as ocasiões,
O que fazer com as mãos, com as pernas, os principais cacuetes, tanto verbais quanto gestuais. O que fazer para diminuir aquela ansiedade, aquela angústia que se apossa do orador antes dele se comunicar. Muitas técnicas sobre a preparação de um discurso e principalmente sobre improvisação. A parte prática do curso de oratória é uma parte muito forte e contundente, porque além de você saber como deve se falar, você também vai exercitar o seu pensamento intelectivo para poder discorrer sobre os temas que eu passo. Por exemplo, quando eu vou para os exercícios relativos à aula prática no curso de oratória, eu passo simplesmente uma palavra para cada aluno. E o aluno vai ter que pegar aquela palavra e desenvolver o tema. Ou seja, a pessoa precisa ter conhecimento sobre o assunto. E um dos pontos importantes, no caso da oratória, é justamente o conhecimento sobre o assunto. Porque dificilmente você vai conseguir discorrer sobre um tema se o seu conhecimento sobre aquele assunto for minúsculo. E é o que eu sempre falo. Existem 3 maneiras de você ter conhecimento sobre alguma coisa. A mais falsa delas é porque você ouviu falar. Ora, se você ouviu falar, é porque quem falou ouviu de outra pessoa e outra e outra e outra, e assim vai, e vira aquela história do telefone sem fio, aquela brincadeira de criança que a gente fazia. Então, a forma menos indicada para você discorrer sobre um assunto é você falar porque ouviu alguém falar, ouviu alguém dizer. Uma outra maneira mais eficiente é quando você vai discorrer sobre um tema porque você leu a respeito, porque você se inteirou do tema. Praticamente seria possível você redigir um texto com bases científicas para poder falar ao seu público. E uma outra forma, que talvez seja a mais eficiente de todas, é quando você esteve lá, quando você foi, viu, in loco. Aí você pode contar o que você viu. Então são essas 3 formas. Vou falar o que eu vi, vou falar sobre o que eu li, ou eu vou falar sobre o que me falaram, que é a parte mais frágil para quem vai discorrer sobre um tema para com o seu público. Então, são questões que a gente deve ter muito cuidado. Independente de você ter ouvido, lido ou estado no local verificando a história e todos os detalhes da história, independente dessas questões, é importante que o orador tenha um mapa no cérebro para ele poder fazer o seu discurso com começo, meio e fim. É o que eu chamo de ordenação didática. Depois a gente fala também sobre comunicação verbal e não verbal, sobre a utilização de recursos durante o seu discurso, recursos audiovisuais ou recursos visuais. E depois a forma como você vai transmitir os seus conhecimentos ou o tema em questão para o seu público. Tem a questão da visualização do público, aqui, direita, centro, esquerda, meio, esquerda, centro, direita, lá atrás, nas últimas pessoas, direita, centro, esquerda e uma visualização geral no auditório. E isso deve ser feito de maneira bastante sutil. Simplesmente durante a sua fala, você precisa fazer com que o seu público
tenha a sensação de que você está falando para cada um deles. Por isso, esse sistema de visualização. A utilização do microfone também é uma outra questão muito importante que pode até derrubar o orador. E as manias e os cacuetes em relação à utilização do microfone, tanto de lapela quanto microfone de mão, sem fio ou microfone com fio. A preparação do discurso é um outro tema que a gente discute, e ainda e especificamente, por meio dos treinamentos, o exercício para que você consiga fazer um discurso de improviso e muito bem feito. Uma coisa é certa, e a gente observa isso ao longo dos cursos, tanto para quem vai fazer locução e interpretação para rádio e TV, quanto para aqueles que pretendem fazer o curso de oratória. Os resultados são muito satisfatórios. No caso dos meus alunos do curso de oratória, todos eles saem assim do curso com uma performance em apenas 24 horas absolutamente diferenciada. O camarada chega sem saber praticamente nada e sai dali se comunicando muito melhor, transmitindo muito melhor as suas ideias. E eu, como professor, fico absolutamente feliz porque é como se você tivesse observado a semente plantada, florescida já, ou ao longo do curso florescendo.